Olá galera, boa tarde. Bem, estou aqui de volta para falar um pouquinho, não do meu livro, tá? Do meu Pé de Laranja Lima. Eu vou falar um pouquinho de uma história minha no passado, em questão do que eu vivenciei na mão dessas pessoas que eram amigos da minha família. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, só um minutinho. Me sinto só, não sei porquê. Bem, voltando novamente, eu vou falar um pouquinho. Bem, galera, vou resgatar um pouquinho a nossa história da década de 70 e da década de 80. Época que não se havia celular e nem internet. Então a gente, para poder brincar, a gente tinha que inventar, a gente tinha que interagir. Então todos naquela época, como mostrei no outro vídeo para você, a respeito do Alexandre Fialho, que foi o que promoveu o ato de pedofilia juntamente com os integrantes no quarto escuro, onde abusava do meu corpo. Então eu falei um pouquinho sobre esse acontecido. Até um amigo meu aqui do Face entrou hoje conversando comigo e falou: poxa amigo, mas você bota a foto do Exu Maré, as pessoas vão achar que todo mundo faz a mesma coisa. Eu falei: não é isso, tá? Eu sempre falo muito bem das religiões, eu não julgo as entidades, tá, religiosas, isso vai do caráter de cada um, tá? Então, assim, inclusive, eu tenho uma devoção muito bonita em questão dessa entidade. Eu me lembro que há muito tempo, quando eu visitava minhas amigas, que logo eu vou estar falando um pouquinho sobre isso, as minhas amigas que era de centro falava que a minha entidade era Exu Maré, só que eu não dava muita importância, porque eu não sabia em questão disso e eu gostava de ouvir em questão, porque as palavras eram sempre as mesmas das mães de santo, tá? Assim dizem o nome. Fiz filmagem no Centro Guerreiros da Luz, no Teixeira, eu fazia todas as montagens, edição, né, para essa instituição. Então, assim, não tenho o que dizer dessas pessoas na qual eu participei e ajudei nos trabalhos sem me envolver, mas gostava da tradição e da cultura na qual era exercida nesses centros que eu visitava. A minha família, ela pertence a Godoy, ela pertence ao centro de Umbanda, né, lá de Madureira, no Campinho. Eu tive a oportunidade de conhecer quando ela me pediu para ir com ela, quando ela estava sem carro, com medo em questão do horário, em questão dos assaltos. Ela pediu para eu fazer companhia com ela e eu tive a oportunidade de conhecer esse centro. Então cada um segue aquilo que sente vontade, tá? Inclusive até nessa época esse centro falou que eu era médium e eu precisava estar juntamente com ele. Até nessa época eu comprei roupa branca, sapato branco, né? Porque eu já usava eu sempre gostei de usar roupa branca por causa do Frei Luiz, que eu frequentava na minha época, que está bem diferenciado em questão dos costumes de como era antes. Não julgando em questão de trabalho, falo em questão do que nós pegamos naquela época, em questão dos trabalhos que eram desenvolvidos nos projetos sociais. Bem, então hoje eu vou falar de duas pessoas. Elas não fazem parte desse livro, Meu Pé de Laranja Lima. Ela faz parte da minha história. Eu ficava, logo depois eu vou falar também sobre isso, quando eu começar a entrar nesses assuntos das lembranças desse meu passado, em questão do meu livro, que é o Meu Pé de Laranja Lima. Então ficou na dúvida, na cabeça, mas eu estou quase plena certeza. No filme mostra um jovem que eu brigava para poder defender o meu irmão Totoca, né? Nessa época que eu teve essa briga, foi no campo que havia atrás da casa do Alexandre Fialho. Meu irmão pediu realmente para eu poder defender ele, se duvidar que ele já foi armado, até para ver em questão da minha defesa, em questão da minha atitude, porque como meu livro estava sendo escrito, então tudo se somaria em questão do que seria publicado nesse livro. E essa pessoa que eu brigo para defender meu irmão é o Humberto, que mora na Estrada dos Teixeiras, Jacarepaguá, na Taquara, no Rio de Janeiro. É por isso que quando eu fui no sítio do Marquinhos, que é onde eu encontrava com português para poder tomar café, e era bem parecido, mas voltando às lembranças, é o sítio que o Beto Barranco comprou hoje, que é onde tem a árvore, a Carlota. E nisso, quando eu fui lá no sítio do Marquinhos, que eu adorava invadir para poder ficar roubando fruta, manga, que tá bem diferenciado, ainda mantém-se algumas coisas, né? Mas tá bem diferenciado, os bambuzós, né? Que parece nesse filme novo, que eu adorava brincar no meio dos bambus. E os familiares, quando me viu, que eu fui lá para poder entrei para tomar um grande abraço aí, Mário. Que Deus abençoe você e toda a sua família aí. Muito obrigado por estar assistindo. Não estranho que eu vou estar falando aqui, tá? Eu vou estar falando isso porque olha quantas pessoas que sofrem certos abusos, né?
constrangimento nas ruas em questão das suas escolhas. E eu falo isso que a gente que vem da década de 70 e da década de 80, a gente resgata essas lembranças em questão do que nós vivenciamos nos nossos tempos de criança. Hoje quem está vivendo isso são as crianças, mas eles não estão vivendo na mesma oportunidade que nós tivemos em questão dos respeitos, né, que havia entre os pais e familiares em questão dos nossos tempos de roça. Bem, voltando, né? Ai, muito obrigado, Mário. Que Deus abençoe você aí, tá bom? Então, assim, voltando a essas lembranças, eu lembro que eu fui visitar esse sítio do Marquinhos e aí eu fui comentar sobre o meu resgatar essas lembranças quando eu era pequena. E ela confirmou todos os pontos que eu precisava em questão do que eu precisava saber em questão da Ivane Ribeiro. Aí quando eu cheguei na cozinha, né, que eu fui pegar o café, né, e conhecer, rever a casa, né, as pessoas que estavam, que eram os autores, estavam tudo lá dentro da cozinha, escondido, que se esconderam de mim, muito de cara feia, né, meio constrangido em questão da minha pessoa estar ali hoje adulta, né, porque naquela época quando eu visitava aquela casa eu era criança. Então a gente aprontava muito no meio dos matos, né? A gente adorava pegar passarinho, a gente ia fazer sopão, né? Então nesse meio tempo que a gente ia para o meio do mato para pegar passarinho, para jogar bola, ou para brincar de pique-esconde, a gente aprontava, né? Quem é que nunca aprontou no meio do mato, né? Eu não posso dizer hoje para essa geração de agora, porque a educação é diferente. Eu digo pela nossa geração que ou aprendia apanhando ou aprendia de castigo, mas tinha que aprender. E o que mais me entristece nisso tudo, para não estou bebendo um cafezinho aqui, que eu sou apaixonado pelo café. Na novela você vai ver eu muito bebendo café, que a gente matava a fome às vezes à noite, quando não tinha um alimento, apesar que nunca a gente passava fome, porque ainda tínhamos frutas e legumes que nós plantávamos. Mas quando faltava alguma coisa, a gente bebia o café, né, para não sentir aquela fome, para poder matar a fome em questão do que a gente sentia em questão dos certos horários, como a gente sente hoje. Então, assim, eu lembro que nesse dia, né, então eu achava que esse pessoal que eu achava assim que a dona Estefânia, não, perdão, o seu Gabriel e a dona Santinha fosse a Arlete e o Jonas. Os dois moravam, a Arlete e o Jonas, que é a mãe do Wagner, né? Porque aquilo depois ficou, porque a família não me passava nada. Eu só sabia das coisas porque os meus amigos e mães dos meus amigos me contavam as histórias. Porque minha família não queria que eu soubesse sobre a origem, a minha origem, né? Como eu te falei, eu não sei quem é minha mãe e não sei quem é meu pai. E voltou a lembrança da mãe do Humberto. A mãe do Humberto, lá na Estrada dos Teixeira, e como eu estou descobrindo tudo isso sozinho, tá voltando as lembranças, né? Então isso tudo está se encaixando no quebra-cabeça que eu precisava, porque o livro é a revelação da minha memória que foi tirada de mim. E então tinha a mãe do Humberto. A mãe do Humberto, ela vendia quentinha, ela fazia quentinha e também trabalhava com medicamentos, né, de negócio, então, de hospitais. Então, assim, que era retribuído junto ao Frei Luiz, que é um centro espírita, onde eu era tratado naquela época. Às vezes, porque lá que eram os nossos recursos, quando a gente precisava de atendimento, e até hoje ainda mantém alguns atendimentos nos ambulatórios que existe lá. E nisso, então vem a imagem da mãe do Humberto e o pai do Humberto, que ainda estão vivos e moram num desse sítio que era dos Ribeiros. E a gente, nisso tudo, então nesse caso que é o filho da Arlete e a irmã dela, né, que é a Sueli, tem dois filhos, o Henrique, e o Felipe. O Henrique era meu amigo de infância, eu era apaixonado por ele. Era uma pessoa que eu tinha ele como eu achava ele parecido com um super-homem, né? Quando eu via ele, me derretia todo, eu ficava todo encantado. E a gente adorava ir para os matos pegar passarinho, né? Eu costumo dar o exemplo da rolinha e do colherinho. A rolinha eu comia, o colherinho eu prendia, né? Então ele fazia parte do colherinho, então assim, da rolinha, né? E começava, quando a gente ia pro Pau da Fome, na reserva florestal, né, logo também que minha tia Marli foi morar ali. Então ele já no caminho, as pessoas, não sei se é por causa da descoberta da minha história, em questão da minha relação com José Mauro de Vasconcelos, que como muitos, se duvidar, muitos queriam ter tido a mesma coisa, e por não ter tido, criou essa inveja, esse olho grande, tirando meus direitos autorais, usando o preconceito e a discriminação, para que eu não recebesse a autoria do livro.
Então, esse Henrique, o Fábio também fazia rolinha, né? O Henrique, ele tinha mania de todas as vezes que nós íamos nos encontrar para poder ter e pegar passarinho, ele pedia para me pegar as roupas íntimas, né, da minha irmã, que era a calcinha, tá, dela. Desculpa falar assim, o português claro. Eu falo isso porque nós vemos uma cena dessa na novela, onde um dos personagens usava esses meios para poder se vestir, né, como mulher. Então ele vivia pedindo para me pegar da Godóia e da Lili, né? E eu pegava, dava para ele, né? Porque eu não gostava, né? Eu não gostava de ver aquilo, né? Mas ele gostava de se sentia bem assim daquele jeito, ele usava aquilo e ali a gente ia pro mato para pegar passarinho. Ele se sentia bem com aquilo ali, né? Ele dizia para mim que ele fazia coleção, né? Quando eu ia lá para Santíssimo, na casa da minha tia, que eu chamava ela de tia, ele também, muitas das vezes, no apartamento dele, rolava, né? Quando a gente adorava também no apartamento dele pegar os passarinhos, né? Então, assim, foi uma época muito assim, então todos os autores, não só os autores, como muitas pessoas, porque muita gente ali, por isso que não vem falar comigo, porque sabe que vai ter palavra, vai ter resposta na ponta da língua. E, então, assim, esse é o Henrique, tá? Não o personagem nem o autor da novela. É um outro jovem, né, que é amigo das minhas irmãs, dos meus irmãos, da minha família, né? Já há anos, né? Minha família está ligada a essa família, né? Sabendo hoje da história, sabendo que eles sabiam disso e me desrespeitaram, e não só a minha amizade, meu carinho, meu respeito. Deixa eu explicar aqui para vocês. Não é todo mundo que eu saio falando que eu fui no mato pegar passarinho, não. Porque muitos passarinhos eram de raça, né? Mantinha-se uma integridade, sabia ter um bom canto. Então a gente mantia, como tem muitas pessoas que eu adorava pegar passarinho, que eu não faço nem questão de comentar. Porque foram pessoas que manteve o respeito, independente de ser casado ou não, teve suas vidas, mesmo porque hoje essas pessoas que são casadas levam sua vida normalmente. Hoje eu não traio, né? E procuro manter esse padrão. Por quê? Porque é difícil, a carne deseja, mas se a gente lutar, a gente consegue não cair. Então tá aí um segredo revelado, tá? Para quem não sabia, quem mora no estado dos Teixeira, é daí da região de Jacarepaguá, sabe de quem eu tô falando. Tá, então tá essa versão dessa pessoa, né? Que foi morador dos Teixeira, né? Parente da Arlete, né? E do Jonas, né? Só foram eles, tá? Que eu tinha essas ações para poder ir no mato pegar passarinho, que era o Fábio, filho da tia Marli, e o Henrique, né? E todas essas pessoas se viraram contra mim. Por que eu vou ser favorável a essas pessoas? Né? Quantas vezes eu paguei por coisas que eu não cometi, porque essas pessoas me culpavam por atos que eu não tinha cometido, como a pichação na casa do Léo, na Rio Grande, na Boiúna, que eu apanhei violentamente da Lili, levando a culpa de sendo pichador de parede, né? Porque eu estava na hora com o perfume na mão, a mulher me viu na hora com o perfume, e achou que eu estava pichando a parede dela, né? Nisso ela veio atrás de mim, porque como eu não tinha culpa de nada, fui andando normalmente. Quando ela chegou até a minha irmã Lili, ela falou que eu tinha pichado, só que os meninos tinham fugido, né? O que tinham cometido o ato. Só tinham posto o vidro de perfume, né, com a tinta, e eu sem maldade, né, segurei, porque eles eram meus amigos de brincar, então não tive aquela maldade. Quando eu vi a parede pichada e vi o vidro na minha mão, eu levei a culpa. Aí a Lili, né, eu tive que, no caso, eu tive que chegar pra Lili e dizer que eu tinha pichado, porque senão eu ia apanhar. Eu apanhei até não querer mais debaixo da cama, né? Eu levei uma surra que só deu na causa, né? Ela tá aí que não me deixa mentir. Enquanto eles ficaram rindo dessa situação, né? Por eu ter levado a culpa em questão de uma coisa que eu não fiz, como sempre foi naquela época, né? Eu sempre paguei por falar a verdade. Eu não tenho medo de falar a verdade. Eu não devo nada a ninguém, né? Eu só tenho meus 2 filhos, que graças a Deus são muito bem educados, já está trabalhando. A minha filha já está escrevendo um livro pela escola, tem 14 anos, ainda brinca de boneca, é maior do que eu, ela é bem mais alta do que eu, né? Meu filho é cantor de rap, trabalha,
tá? Ajuda a mãe também trabalha lá em Jacarepaguá, ajuda a mãe, tá? Só tá um pouco revoltado comigo devido à separação, em questão dele não ter aceitado, em questão da separação, mas isso tudo muda, né? Porque eu também já fui criança, eu sei como funciona isso. Mas ele sabe a índole do pai dele, sabe que eu sempre fui um bom pai, isso eu não tenho que reclamar. Meu filho nunca me respondeu, que uma vez eu falei, a última vez que eu vi para ele, falei, da próxima vez, nem tenta em me responder. Porque se eu respondesse meu pai, eu levava na boca para nunca mais ter que responder. Tá? Então, você ainda vai ser para mim, dependendo se você tá grandão, você pode estar casado com filho, ainda vou ver aquela criança que eu peguei no colo. Então é isso. Então tá aí a história do Henrique, né, e do Fábio, filho da Arlete, e da Sueli, filho da Sueli e sobrinho da Arlete. Então você aí dos Teixeira, né, queria tanto saber das novidades, veio me perguntar, ei Paco, quem foi? Quem foi? Pode ter certeza que vai ter mais gente, tá? Ainda tem mais lembranças nesse passado, em questão do que eu vivi. Não vou estar falando o nome de pessoas que eu sei que são pessoas respeitadoras, independente das suas escolhas, de suas opções, que muitos estão dentro do armário. Você sabe que o homofóbico é gay, tá? Esses são o tipo de pessoas que não assumem a sua identidade e ficam constrangidos em questão do que o outro assume, com medo do que o seu colega ou parceiro ou pessoa que esteja do lado venha perceber. Porque nós gays, uma vez o Matheus Solano, que é o que fez o Félix da novela, ele falava na novela que nós tínhamos um radar, nós gays nós temos um radar, nós sabemos, só de bater o olho a gente já sabe quem é quem, né? Porque os olhos falam, é por isso que muitos homens, quando estão com as suas esposas ou tá com negócio devido à nossa atitude, eles não nos encaram, eles nos tratam com ignorância. Por quê? Porque são pessoas que fazem a mesma coisa, só que escondido. Quando faz em casa, faz perto de casa, faz muito bem feito. Quando não faz, faz bem longe para ninguém perceber. Então esses são os incubados, esses são os que estão no armário, que não tem coragem de falar. Eu, graças a Deus, nunca tive problema em questão da minha opção. Todas as pessoas que eu me envolvi são meus amigos hoje, né? Muitos estão casados, são pessoas que hoje têm um padrão de vida diferenciado, independente da vida que eles levam ou não, sempre manteve o respeito, né? Conheci empresário, conheci diretores de novela, conheci, eu fui garoto de programa, eu não tenho vergonha de falar isso, porque como eu não vivi em família, então a forma de eu poder ter um teto para poder dormir, um carinho, um aconchego de uma pessoa que eu, graças a Deus, eu só tenho coisas boas para falar das pessoas que eu me envolvi, porque naquela época eu não era casado, eu era solteiro, então eu vivia uma vida de aventuras, né, de conhecimento. Rodei o mundo inteiro, fui para Minas, fui para São Paulo, fui para municípios, conheci milhares de municípios que hoje são bem diferentes em questão da modernidade de hoje, que no nosso tempo era roça. Participei de várias gravações de novela na Rede Globo, né, como a Fera Ferida, a Viagem, entre outras, né, que eu adorava chegar nos Teixeira, ver as pessoas falando que tinham me visto na televisão. Eu tinha todos os scripts da novela, né, devido a envolvimento que eu tive com um diretor da Rede Globo chamado Milton Campos, e ele me dava todo esse material, né, para que eu pudesse estar levando para o pessoal dos Teixeira. Eu levava, quando os atores iriam e já ia falar, eu já tinha tudo nos scripts que eu tinha, que eu pegava no carro dele que ele me dava. Eu ficava muito feliz com aquilo. Então, assim, isso que vale tudo na vida é o respeito, tá? Por que eu estou falando? Porque se eles esconderam de mim, eles compactuaram com esse ato em questão da pedofilia que foi cometido em questão do meu livro. Então eu não tenho obrigação nenhuma de reservar nada de certas pessoas que não merecem o meu apoio, porque eles voltaram contra mim. Pelo contrário, como eu sempre falo, eu respondo por mim, eu me conheço melhor do que ninguém. Pode falar o que quiser, vai entrar no ouvido, vai sair no outro. Agora eu não respondo pelas outras pessoas, tá? Agora o que eu vivi naquela época, o que eu vivenciei, vocês vão saber sim, tá? Ainda tem muita coisa para ser falada sobre as origens dos autores desse livro. Então tá tudo aí. Então assim, vai se juntando quebra-cabeça. Eu não tenho medo de falar, tá? Não tenho vergonha de falar, mesmo porque quem está recebendo esse dinheiro é a minha família e amigos deles, tá? Agora a pessoa maior, não sei, que está recebendo a parte da minha autoria que era para ser para mim, né? E é isso, tá bom? Então é isso. Em questão do Genê, que eu achava que era o Santana, né? Eu fico em dúvida em questão do Aldinho e do Genê,
né? Por quê? Porque o Aldinho vivia falando para mim que ele era apaixonado pelas minhas irmãs e chegou a namorar as minhas duas irmãs. Sempre falava que as minhas irmãs eram a mais bonita da vila, né? Então, para mim, eu achava que era o Diogo, né? Então, devido à ação. Mas aí, pegando pelo Vicente, as lembranças que eu tenho dele, então recapitulo pelo Vicente de Freitas Godoy, mesmo que eu falei que eu estava descobrindo. Questão do ato de pedofilia que eu falei em questão do Genê, por quê? Porque uma vez eu lembro desse ato que era cometido nesse quarto escuro, que os abusos que vinham desde a minha idade, dos 2 anos de idade, com esse homem de cabelo cacheado, né? Que minha mãe vivia falando que meu pai tinha cabelo cacheado, não sei como ela mentiu a minha vida toda, então se confunde um pouco a minha mente. E tinha um homem de cabelo cacheado. E eu achava até que era uma outra pessoa lá do sítio lá de cima, mas não sei. Então, assim, aí eu lembro que o Genê, uma vez, né, sendo casado com a mulher dele, que também traiu ele com o esposo da minha irmã Lili, né, ele uma vez me chamou para ter uma relação dentro do bar dele. Eu falei, Paco, entra aqui, me chamando para poder fechar a barraca e a gente ter relação ali dentro. Eu, como sempre tive respeito aos filhos do seu Luiz, né? E depois a gente pega uma certa idade, a gente já não pensa mais como nós pensávamos quando crianças, as atitudes são diferentes. E sempre respeitei as mulheres em questão dos casamentos que tinham. Eu rejeitei, mesmo porque não faz meu tipo, né? E rejeitei, então tudo vem acrescentando. Hoje o Genê é casado com a irmã da Dona Helena, que é a mãe do Carlinhos, né? Da novela O Meu Pé de Laranja Lima. Uma vez eu vi ele descendo com Fusca vermelho, muito parecido com o Fusca do meu pai, que foi o Fusca do acidente, questão da tragédia que teve naquela época. Então isso tudo eu vou estar falando no próximo vídeo, resgatar essa memória, tudo isso que eu vivenciei, para que vocês possam conhecer um pouquinho sobre esse tempo, sobre a minha vida, sobre tudo. Porque como eu estava no conhecimento, ainda descobrindo as coisas, eu estava procurando fatos, né? Agora as coisas estão mais claras na minha cabeça, né? A novela me ajudou muito, né, para trazer de volta essa memória, né? E é isso, o segredo que eu tinha com o José Mauro de Vasconcelos, o padre revela, ele não fala o português claro, mas ele dá a explicativa mostrando em questão do que ocorreu comigo e com o José Mauro de Vasconcelos. Então é isso, tá? Que eu estou passando para vocês, tá? Para quem não sabia, está sabendo agora, tá? Aquele homenzão lindo, bonitão, né? Cheio de mulher, né? Adora brincar de padeiro. E outra, não sabe brincar, acaba queimando a rosca. Boa tarde.